O Brasil tem avançado muito nos últimos anos no combate à corrupção. Mas um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pode representar um retrocesso no que já foi conquistado até agora. A proposta que trata do abuso de autoridade, se for aprovada, pode colocar em risco as investigações dos casos que apuram desvios de recursos públicos. Para isso, a lei é antiga. O crime de abuso de autoridade foi sancionado em 1965. O projeto de lei, o PLS 280, em tramitação no Senado, dá novas diretrizes. Um projeto que realmente a legislação talvez precise de algum aperfeiçoamento, mas não da forma como foi conduzido, da noite para o dia, e uma clara tentativa de intimidação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma consulta pública aberta na página do Senado mostra a posição de parte da população sobre o tema. Uma maioria esmagadora é contra o projeto de lei. Mais de 19 mil pessoas. Mas por que tanta gente desaprova um projeto que deve impor limites ao abuso de autoridade? Representariam, de algum modo, um temor prévio em que o magistrado, no livre exercício do seu convencimento, pautado nas provas, pautado na Constituição e nas leis, estivesse de alguma maneira inclinado a não decidir com a liberdade que se espera da função jurisdicional independente por conta de uma possível ameaça de sanção criminal. Do jeito que está proposto, o projeto de lei pode não ajudar na questão do abuso de autoridade. E pior, existe um grande risco de atrapalhar o combate à corrupção. Impossibilitar a prisão das pessoas, impossibilitar a condução coercitiva das pessoas e impossibilitar a delação premiada daqueles que estão presos. A alteração da lei interfere na vida de vários profissionais e autoridades, agentes da administração pública, servidores, membros dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. O projeto de lei tramita em regime de urgência e está prestes a ser votado no Senado. Ele enquadra até desembargadores e ministros de tribunais superiores. Alguns pontos do projeto de lei são polêmicos e têm levantado discussões. Pune o juiz que não conceder a liberdade provisória ao acusado, entendendo o tribunal que é caso de conceder. Então, se o juiz não concede, o tribunal concede um habeas corpus, o juiz estaria cometendo crime. Que se o juiz deixar de relaxar um auto de prisão em flagrante, que o tribunal também considere que o auto de prisão ou formalmente ou materialmente é ilegal, o juiz também estaria cometendo crimes. Praticamente acaba com a condução coercitiva e com a delação premiada. Já aqueles que têm foro privilegiado, porque impedem que o juiz transcreva nos autos interceptações telefônicas nos quais essas pessoas estejam envolvidas. Então é uma blindagem que não pode acontecer. Investigações podem ser prejudicadas e também algumas das 10 medidas do Projeto Popular de Combate à Corrupção. O juiz Sérgio Moro já manifestou preocupação diante do PLS 280. A redação atual dela talvez não tenha sido essa a ideia inicial dos autores do projeto, mas a redação favorece aquilo que nós chamamos de crime de hermenêutica, né? De um juiz ser punido porque ele faz uma interpretação da lei que, ao final, acaba não prevalecendo naquele processo. O esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo vários políticos e as maiores empreiteiras do país, também sofreria com as novidades previstas nesse projeto de lei. Se nós acabarmos com a delação premiada, então nós estaríamos impossibilitando qualquer tipo de investigação no Brasil e isso não podemos deixar acontecer. Até julho deste ano foram 1.291 procedimentos instaurados, 6 prisões em flagrante, 91 prisões temporárias, 74 preventivas, 175 mandados de condução coercitiva, 643 de busca e apreensão, 61 acordos de colaboração premiada firmados com pessoas físicas, 5 acordos de leniência e 1 de ajustamento de conduta. Trazer um projeto desse hoje, como ele está posto, no meio de uma operação como a Lava Jato,
só nos pode indicar que há um descontentamento de certa parte, de parte da política, de parte de pessoas poderosas com o que está sendo, o trabalho que está sendo feito pelo Judiciário e pelo Ministério Público, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Entre as operações em curso que poderiam ser prejudicadas com a aprovação do projeto de lei está a Zelotes, que investiga um dos maiores esquemas de sonegação fiscal no país. O projeto de lei é de autoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e está sob relatoria do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Os dois estão na mira da Lava Jato. Muitos acreditam que operações como esta nem existiriam se o PLS 280 estivesse em vigor. A cidadania nos cobra uma posição ativa no combate à corrupção. Basicamente, as operações de investigação qualificada, como Lava Jato, Zelotes, etc., mostram para a cidadania brasileira um outro patamar na investigação criminal e uma busca concreta para enterrar de uma vez por todas o sentimento, essa sensação praticamente generalizada de impunidade. E esse cenário efetivamente tem um custo muito grande para a cidadania, para a economia, para outras diversas instâncias da nossa sociedade. As autoridades contra o projeto de lei concordam que o país precisa de uma atualização em torno de uma legislação antiga, mas o momento atual causa estranheza diante de investigações como a Lava Jato e a Zelotes, que envolvem nomes de políticos em atividade dentro do Congresso Nacional e que podem tornar essa lei válida em todos os pontos antes do fim das investigações, o que pode ser um entrave para o trabalho efetivo contra a corrupção. Não é o momento de se discutir eventualmente uma criminalização, até porque já existe uma lei que pune o abuso de autoridade e não há registro de que seja ineficiente para tanto. Então me parece que a JUF, se pontuando dessa forma, caminha muito bem, né, no sentido da continuidade dessas investigações. O texto estava engavetado desde 2009 no Congresso. A aprovação de projetos como esse vai sinalizar no sentido contrário, o que é extremamente preocupante, não só para a imagem do parlamento, mas para a nossa democracia. A proposta que altera a lei de abuso de autoridade é considerada falha no que diz respeito aos tipos penais, por exemplo. O projeto é considerado subjetivo e uma ameaça à atuação dos juízes no combate à corrupção, envolvendo criminosos influentes. Juízes, eles precisam de garantias para enfrentar esse problema, que é um problema grave, é um problema sério. Se os juízes não tiverem independência, garantias, prerrogativas, que eles possam julgar de acordo com a prova dos autos e não de acordo com o que os poderosos querem, nós estaremos em uma situação muito difícil aqui no Brasil.